pecado arruinou nossas vidas, e talvez para sempre. Mas no decorrer da história da humanidade, Deus interfere na história. E nós podemos ver aqui em Êxodo, capítulo 15, o verso 22. Por favor, vamos buscar o texto bíblico. Êxodo 15, o verso 26, perdão. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade das que enviei sobre os egípcios virá sobre ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, quem te cura, quem te sara. Então Deus interferindo na história, não é? E Deus apresentando ao povo de Israel que o seu desejo é que eles pudessem desfrutar de saúde total. Nós podemos ver também já em 3 João, o versículo 2, e mais uma vez convido vocês a buscar esse texto. 3 João, o versículo 2 diz: amado, 3 João, versículo 2, amado, eu desejo que tu sejas prosperado em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como deve ser próspera a tua alma. Então, no Antigo Testamento, o desejo de Deus é que seu povo desfrute de saúde total. Nenhuma enfermidade virá sobre ti. Agora, há uma condição: se vocês escutarem a minha voz, se vocês seguirem as minhas leis, os meus princípios, os meus estatutos, se vocês guardarem os meus mandamentos. E agora, no Novo Testamento, o desejo dos céus de Deus é novamente que o homem possa ser próspero em todas as coisas que faça, e que também tenha saúde. A saúde é um tema principal. Saúde é um tema de interesse celestial. E eu apresento aqui ainda mais um texto importante de promessas para que o povo de Deus possa ter saúde. Está aqui em Salmo 103, e o versículo 3. Vamos buscar esse texto. É importante ler a Bíblia, buscar a Bíblia, para saber se de fato o que o mensageiro diz é verdade. Assim disse o texto, Salmo 103, versículo 3. Diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, e Ele que sara todas as tuas doenças, as tuas enfermidades. Nós podemos ver no Antigo Testamento o interesse de Deus buscando saúde para o seu povo. E a saúde está relacionada sempre com uma condição: eu preciso seguir as orientações de Deus. O desejo de Deus no Novo Testamento é que o seu povo seja um povo próspero e que tenha saúde. E a promessa de Deus é de sarar e de curar todas as nossas enfermidades. Então a dica dessa manhã é: eu quero ter saúde para servir ao meu Deus na força e na alegria da saúde, e não na debilidade da enfermidade. Eu quero ter saúde para poder servir ao meu Deus com toda alegria, com toda força, e fazer o melhor na sua obra. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Bom dia, pessoal. Estamos começando uma nova semana. Esta é a Semana da Família. Nós vamos ficar até sexta-feira juntos. E nós recebemos hoje a presença de vários pastores. Nessa semana vamos ter os departamentais de Ministério da Família das Uniões da divisão. E hoje temos aqui os pastores das Uniões Hispanas. O pastor que acabou de nos falar, pastor Aquino Bastos Filho, que trabalha na União Peruana do Norte. Eu vou começar lá por trás. Pastor João Fagundes, da União Boliviana. Pastor Juan Cancino, da União Equatoriana. Pastor Daniel Romero, da União Peruana del Sur. Temos aqui pastor Horácio Risso, da União Argentina. Pastor Geu Caetano, da União Paraguaia. E eu penso que são esses que estão hoje. A partir de amanhã nós teremos também conosco os pastores das Uniões Brasileiras, que já estiveram ontem aqui gravando o programa Adoração em Família para 2014. E hoje esse grupo vai trabalhar até a noite, dia todo. Vamos ficar sem sangue, vamos tirar o sangue deles hoje. Até a noite nós vamos estar juntos trabalhando, gravando o programa Adoração em Família em espanhol para 2014. Eu quero convidar aqui agora a família Valauer, pastor Guinter
e a Delci. Bom dia. Bom receber vocês aqui. Bem-vindos. Eu estou sabendo que vocês estão viajando. É verdade, daqui uns dias? Sim. Verdade. Vocês estão indo de férias, né? Para onde vocês estão indo? Depois de 15 anos, estamos voltando a Angola, onde nasceu a nossa filha. Uma promessa para ela, quando ela completasse 18 anos, nós levaríamos ela para conhecer, na verdade, porque ela saiu de lá bebê, praticamente. Então, vocês têm uma filha angolana. Sim. Interessante isso, né? Estamos antecipando, porque ela não completou 18 anos, né? Mas estamos antecipando. Por que essa viagem é significativa para vocês? Pastor, nossa filha nasceu no campo missionário. Então, para nós já é importante por causa disso. E quando ela nasceu, o país ainda estava em guerra. Ela nunca voltou lá mais? Nunca voltou. Com 2 anos e meio, nós fomos para a Bolívia, trabalhar na Bolívia, e a gente não pôde voltar lá. Mas, como o Guinter falou, nós tínhamos essa promessa de que ela ia conhecer o país que ela nasceu, mas, sobretudo, a gente quer levar o lugar onde ela foi dedicada ao Senhor. O lugar onde ela foi dedicada ao Senhor foi no Bongo, que é onde nasceu a Igreja Adventista em Angola. Como foi essa dedicação? Bem, nós estávamos ali de família só os 3, né? Então nós planejamos, como a Delci falou, dedicá-la ao Senhor num lugar importante para a igreja em Angola. Nós vamos ver algumas fotos depois. Quer ver? Vocês que mandam a hora de ver. E, inclusive, no lugar onde ela foi dedicada, na missão do Bongo, onde o pastor Ronaldo de Oliveira foi chamado para trabalhar, e na primeira noite ele foi sequestrado. E na missão do Bongo, vocês podem ver essa foto, aí estão alguns líderes da igreja naquela ocasião. Essas pedras estão na região da missão, e antes de a Igreja Adventista estar presente ali, começar em 1922, ali era um lugar onde reinava o animismo, até antropofagismo acontecia. E ali estão enterrados sobas da população. Sobas são os reis, né? Os reis antigos. E ali foi onde Deus planejou começar a igreja. Que coisa. Então nós levamos aí a igreja do Bongo, da missão. Exatamente no ano que a Nayana nasceu, houve ali um congresso para celebrar o início da igreja. É bom relembrar que se fala português, a gente está vendo ali. Então, exatamente. Na Angola se fala português. Vocês vejam, essa era a entrada principal da missão. Quando nós trabalhamos lá em Angola, por causa da guerra, a missão estava um pouco abandonada, havia ataques, a UNITA ela esteve presente ali, mas no nosso momento, quando vivíamos ali, tínhamos projetos, e então, com a ajuda de um assistente nosso, nos levou a um lugar, pedimos para ele nos levar nas montanhas, e ali então, esse é o momento da dedicação da Nayana. O que isso significou para vocês? O que estava no coração de vocês? E que propósito vocês fizeram nesse momento para com essa menina? Pastor, primeiro, a dedicação de uma criança é mais séria do que a gente pensa. Para nós, a Nayana veio depois de 8 anos do nosso matrimônio. A gente já não esperava mais ter um bebê, mas Deus nos presenteou com ela. E então, nesse momento, foi um momento primeiro de gratidão a Deus pelo dom da vida, por Ele nos presentear com esse bebezinho, e ao mesmo tempo foi um momento de dedicação e de responsabilidade perante Deus nos cuidados dela. Ou seja, para vocês dedicar uma criança a Deus, uma filha a Deus, não é só pedir que Deus abençoe, vocês sentem que é uma responsabilidade dos pais agora de fazer alguma coisa. Exatamente. Na hora que nós apresentamos a Nayana, nós estávamos fazendo um compromisso com Deus, de educá-la, não só mentalmente, fazê-la crescer fisicamente, mas, sobretudo, espiritualmente. Quando eu dedico uma criança ao Senhor, nós pensamos assim, que isso significa
que eu me comprometo a fazer o culto com essa criança, que eu tenho que ler a Bíblia com essa criança, que eu tenho que orar com essa criança, que eu tenho que estar 9 horas na igreja com essa criança, ser pontual e realmente colocá-la no caminho do Senhor. Somos pais imperfeitos. E outro Todos dia, nós, né? Foi bem interessante, a Nayana está com 17 anos, e ela disse: mãe, acho que uma das coisas mais difíceis desse mundo é ser pai e mãe. E isso, para mim, eu já tinha ouvido muitas pessoas falar isso, mas ouvir da minha própria filha, ela tem consciência disso, e eu falei: realmente, filha, é difícil, mas com o poder de Deus. Esse é o momento também em que a gente se coloca dizendo: Deus, preciso da tua ajuda. Porque nós não ensinamos só por preceito, nós também ensinamos por exemplo. Eu acho que quando a gente dedica um filho a Deus, apresenta um filho a Deus e diz: Senhor, me ajuda a eu ser o testemunho de um pai, de uma mãe que ande nos teus caminhos, que levante cedo para buscar a Jesus, que tenha minha comunhão pessoal, que eu esteja envolvido com as coisas de Deus. Se eu não estiver, meus filhos não vão estar. E é justamente isso. Outro fator da dedicação também é dizer a Deus, né? Por favor, nos ajude, né, a ensinar um ser tão precioso que a gente orou por tanto tempo para que Deus nos desse, né? A gente queria até, não planejamos ter uma família só de uma filha, de um filho, né? Mas assim foi. Então, nesse momento também, não só nesse momento, mas durante todo o transcorrer dos 17 anos, continuamente orar para que Deus nos dê sabedoria, falar o correto para o filho, dar o exemplo, né? E não é fácil, mas pelo poder de Deus. Mas pelo poder de Deus não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, Senhor. Bom, nós queremos... Você tem mais alguma foto para mostrar para a gente? Aí também no mesmo lugar, no mesmo dia, né? Esse é o nosso motorista que nos levou, nosso assistente, o nome dele é Samuel Justo. Aí algumas fotos da Nayana que vocês não viram ainda, né? Acho que não viram como era a Nayana. Aí esse é o primeiro certificado como trabalhadora da ADRA, né? No meio de nossos irmãos, muito... Aí um detalhe importante também da educação dos nossos filhos, né? Educação adventista, aí na escola primária em La Paz, em Bolívia, já em Belém, onde estávamos, depois da Bolívia, também conquistadores, né? Aventureiros, aí já em Ruanda, com a professora dela, estudou mais de um ano em casa. E toda essa formação, ela pediu batismo. Esse é o objetivo, né? Então foi aqui já quando estivemos aqui em 2008. Talvez não dê tempo, mas uma história interessante, que essa menina, nossa vizinha em Ruanda, e nós íamos para a igreja, ela viu, pediu para ir junto. Estou reduzindo bastante, né? E a Nayana convidou ela para ir para a igreja. Depois, quando nós estávamos aqui, a Nayana foi batizada um mês depois. Não. A Nayana foi batizada e nós escrevemos um e-mail para um trabalhador da ADRA, pedindo que, por favor, ele fosse na igreja e contasse para os membros da igreja de Kiramuruzi, a nossa igreja lá em Ruanda, de que a Nayana havia se batizado. E a resposta da igreja foi que uma semana antes do batismo da Nayana, um sábado antes, a Dada, essa menininha dela, havia se batizado. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho percebido que não basta a gente apenas querer manter os filhos na igreja. Eu preciso tornar meus filhos missionários. Se eu não faço dos meus filhos missionários, eles não permanecerão na igreja. Só manter filhos na igreja é muito pouco. É um ideal muito pequeno para um pai, para uma mãe. Bom, queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Desejamos uma ótima viagem. Vocês vão a Ruanda também? Só a Angola. Deus abençoe vocês. Muito prazer ter vocês aqui. E boa viagem. Obrigada. Bom, pessoal, o culto de família é algo que não pode ser esquecido em qualquer família cristã. Eu preparei 2 mensagens do Espírito de Profecia, que vocês receberam aí, um cartãozinho desse. E gostaria de ler junto com vocês agora, esses conselhos que o Espírito de Deus nos dá, para nós desenvolvermos um culto familiar que seja sadio e que possa preparar os nossos filhos tanto para ficar na igreja como para serem missionários. O pai de família, ele não deve deixar a mãe
todo o cuidado na ministração de ensino espiritual. Grande obra deve ser feita por pais e mães, e ambos devem desempenhar sua parte individual em preparar os filhos para a grande revista do juízo. Ou seja, esse conselho é um conselho que às vezes os pais deixam, que a mãe é a pastora da casa, né? Ela que tem que cuidar dos filhos, ela que tem que salvar os filhos, ele tem que levar mensagem aos filhos. Então, isso é uma tarefa dos dois, o pai não deve deixar somente na mãe. E o segundo conselho é: a prática da religião no lar fará o trabalho que Deus deseja seja feito em cada família. As crianças serão educadas na doutrina e admoestação do Senhor. Serão educadas e instruídas, não para serem devotas à sociedade, mas membros da família de Deus. Que essa possa ser a realidade na minha família e na sua família também. Essa é uma mensagem que nós da União Boliviana gostaríamos de deixar para cada um de vocês. Perdão, Senhor, pequei mais uma vez, tenho vergonha de mim. Jamais pensei que um dia fosse errar tanto assim. Lave o meu coração, como fizestes com teu servo Davi. Perdão, Senhor, e arranque do meu peito todas essas paixões, e junto com o orgulho apague as transgressões. Quebre agora os grilhões que me impedem de servir só a ti. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. Perdão, Senhor, as forças de um desejo são mais fortes que eu. A dor e o fracasso me trancaram num breu. Traga de volta a luz e me devolva o caminho da cruz. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho.
Que alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Emily, muito obrigado pela mensagem musical. E como foi a noite? Dormiram bem? Hã? O problema não foi dormir, o problema foi acordar, né? Depois da vitória do Brasil aí, né? Sobre a Espanha. Os brasileiros amanheceram aí bem contentes e felizes. Bom, eu tenho aprendido ao longo do meu ministério que as palavras, elas têm poder. E a Bíblia confirma isso, é um princípio bíblico. Lá no livro de Mateus, capítulo 12, 37, diz o quê? Pelas tuas palavras serás justificado, ou pelas tuas palavras serás o quê? Condenado. As palavras têm poder. Quando nós falamos, causamos impressão à nossa mente. As palavras causam impressões muito fortes à nossa mente. Então, eu quero começar a minha mensagem nessa manhã, desafiando vocês. Como é que a gente faz aqui? Vamos, acho que é agora sim. Bom, quero desafiar vocês a mencionar comigo um grito de guerra. Eu estive realizando a Semana da Família lá no Paraguai, na cidade de Assunção, em uma grande igreja, e a gente começou no primeiro dia ensaiando um grito de guerra. E a gente ensaiou durante a semana muitos gritos de guerra. E foi muito interessante. E eu quero começar aqui a minha mensagem desafiando vocês a isso. Eu vou dizer assim, famílias blindadas, e vocês vão dizer, minha família está blindada no nome de Jesus, ok? Tá bom? Com vontade, tá? Com ânimo. Famílias blindadas. Minha família está blindada no nome de Jesus. Como ensaio foi muito bom, pastor Bonfim. Sim? Vamos outra vez? Vamos lá? Famílias blindadas. Minha família está blindada no nome de Jesus. Amém? Amém? O mundo precisa escutar isso. O céu precisa escutar isso. Nossos filhos necessitam escutar isso. O diabo necessita escutar isso. Minha família está blindada em nome de Jesus. Muito bem. Nós sabemos que existem carros blindados, existem casas blindadas, existe banco blindado e existe também igreja blindada. Se você entrar na internet e colocar assim, igreja blindada, você vai ver algumas coisas muito interessantes. E lá no México, ali na divisa já com os Estados Unidos, em Monterrey, é uma zona que tem muitos traficantes. Então, de vez em quando, existem confrontos com a polícia e balas são disparadas para todos os lados. E quando começa o tiroteio, vocês pensam que o povo corre para onde? O povo corre para a igreja. E aí, o padre lá da igreja, ele colocou um semáforo. Aí tem um semáforo que indica luz verde, é hora de correr para a igreja. Né? A igreja está aberta, ainda existe esperança. Quando é luz vermelha, meu irmão, aí já não dá mais. Mas é muito interessante. Então, nós sabemos que existem carro blindado, casa blindada, banco blindado, igreja blindada. E a pergunta é, e família blindada? Existem famílias blindadas? Qual é o nosso grito de guerra? Famílias blindadas! Amém? Existem famílias blindadas. Mas aí, uma pergunta. Por que a blindagem? Por quê? Se a gente pudesse, se você pudesse, você teria ou não um carro blindado? Digamos que você decide comprar um Gol 0 km, aí você vai lá na loja e você descobre que um Gol blindado é o mesmo preço de um Gol não blindado. O preço é igual. Você ficaria com qual? Por que nós não temos um carro blindado, uma casa blindada? Porque é caro, né? Então, um princípio é blindar tem um preço, né? Se a gente pudesse, todos teriam um carro blindado, tá? A gente não tem porque realmente é caro, tem um preço. Por que a blindagem? Por quê? Porque existem inimigos externos. Existem ameaças externas. E essas ameaças, estes inimigos, existem alguns inimigos e algumas ameaças externas que têm a sua família, a minha família, como alvo.
Nós blindamos, buscamos a blindagem, porque existem inimigos. Existem muitos inimigos externos das famílias. Existem muitos inimigos externos dos matrimônios. Mas hoje de manhã, de maneira muito breve, eu quero falar apenas de 2 inimigos, que para mim são os mais fortes, são os principais. O primeiro inimigo está aí. Vocês podem me ajudar na leitura? Vamos ler juntos? Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Vamos ver esse outro texto, 1 João 3,13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo o quê? Vos odeia. Próximo texto, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está onde? Então, qual é o primeiro inimigo? O mundo com todos os seus sistemas de valores. As prioridades do mundo são diferentes das prioridades do reino de Deus. Então, o mundo com seus sistemas de valores representa o quê? O primeiro grande inimigo externo. E quando eu penso nesse inimigo, meu coração diz assim, meu coração, misericórdia. É um inimigo forte e não podemos fugir dele. Então, o primeiro grande inimigo, a primeira ameaça externa das famílias representa o mundo com todos os seus sistemas de valores. Vamos ver o outro grande inimigo externo. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12 diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares o quê? Qual é o outro grande inimigo externo? Ele se chama diabo, Satanás. Eu cheguei à conclusão, ao longo do meu ministério, que o momento que o diabo logra ou consegue causar mais tristeza ao coração de Deus é quando ele destrói uma família. É o momento que ele mais causa tristeza ao coração de Deus. Quando Paulo ele escreve aí o livro de Efésios, vocês sabem que ele não colocou esses números que nós chamamos de capítulo. Se você quer entender um pouco melhor o capítulo 6, você tem que ler o capítulo 5. No capítulo 5, fala, o final do capítulo 5, sobre a responsabilidade do esposo para com a esposa e a responsabilidade das esposas para com os maridos. Então, ele está falando do matrimônio. E aí, o capítulo 6 vai falar sobre o grande inimigo, que a nossa mais grande luta não é contra carne nem sangue. Então, quando eu leio o livro de Efésios, capítulo 5, capítulo 6, quando eu leio esses textos, a conclusão que eu chego é que o diabo, de fato, tem como alvo principal destruir as famílias. E Paulo, quando ele vai falar sobre esse inimigo, ele está pensando na família, ele está pensando no matrimônio, porque ele termina o capítulo 5 falando do matrimônio. Veja o que diz aqui. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, bom, não tenho tempo, mas poderia acrescentar um montão de coisas relacionadas a esse grande e poderoso inimigo externo, que é um inimigo espiritual que não tem carne nem sangue. Pensando nesses 2 inimigos, as famílias, sua família, a minha família, precisa de uma blindagem, sim ou não? Precisamos de blindagem? Bom, o sistema de blindagem, ele acontece através de lâminas, ok? Os entendidos dizem que existe até o 7º nível de blindagem, o nível 7. O nível 7 é o nível máximo, utilizado na Europa. Então, o nível 7 de blindagem, como seria? São lâminas de aço. Então, essas lâminas de aço, elas vão dando proteção. O nível 7 é o nível máximo. Esse nível máximo, ele suporta até uma granada. É incrível. Então, eu estive analisando na Bíblia, e eu quero dizer para vocês que a Bíblia, a palavra de Deus, apresenta lâminas de blindagem. Existem lâminas de blindagem disponíveis a nós. Amém? Amém. Existem. E eu posso destacar pelo menos 7 lâminas poderosas, mas pelo fator tempo, eu vou apresentar 2 apenas, que para mim são as mais importantes.
Se você tem um conhecimento dessas duas, e se você utiliza essas duas, fique tranquilo, você vai poder dizer, minha família está blindada em nome de Jesus. Vamos ver o primeiro, rapidamente. A palavra de Deus, as duas lâminas de blindagem mais poderosas. A palavra de Deus diz o seguinte, em 1 Tessalonicenses. Eu quero que vocês memorizem comigo esse texto da Bíblia. Se animam a memorizar? Sim? Me ajudam? Vamos memorizar? Sim? Vamos lá? Bom, vamos ler juntos. Orai sem? Pode repetir comigo? Orai. Agora sem ver. Já memorizaram, parabéns. Alguns já tinham memorizado, né? Já conheciam, simples. Aqui já não precisa acrescentar mais nada. Orai sem cessar. Satanás não pode suportar que se apele para seu poderoso rival, pois ele teme e treme diante de sua força e majestade. Amém? Ao som de fervorosa oração, treme todo o exército de Satanás. Qual é a primeira lâmina? Está disponível a todos, em todos os lugares da terra, não importa sua condição social, cultural, econômica, está aí, essa lâmina de blindagem está disponível, e ela é a mais poderosa, o diabo treme, não pode resistir. Mira o que Ellen White disse aqui, as maiores vitórias obtidas em favor da causa de Deus, não são resultado de elaborados argumentos, amplos recursos, vasta influência ou abundância de meios. Elas são alcançadas na câmara de audiência com Deus, quando com sincera e angustiosa fé, os homens se apegam ao forte braço do poder. Amém? Essa lâmina está disponível para ti. Quantas histórias poderíamos contar de que a oração funciona? Eu quero mostrar para vocês um vídeo, vamos colocar aí, de uma história, algo que aconteceu aqui no Brasil. Essa história, quando eu escutei, ela tocou meu coração. Ela reafirmou do poder da oração para restaurar a família, para salvar a família, para levantar a família das mãos do grande inimigo chamado Satanás. Por favor. A Bíblia diz que a oração tem muito poder em seus efeitos. A família de Marilete, em Canoas, no Rio Grande do Sul, comprovou isso na prática. Ela, o marido Eliton e o filho Mateus conheceram a Bíblia em 2008 e se comprometeram com Deus. Tudo começou com a oração, ainda que Marilete nem soubesse naquele momento como se dirigir. E eu não sabia como buscar esse Deus. Eu não sabia como conversar com esse Deus. E foi em muitos momentos de angústia, de aflição, que eu chorava muito, muito mesmo. E um dia eu estendendo a minha roupa, né, eu ouvi o meu vizinho do lado na sintonia de uma rádio, né, Rádio Novo Tempo. E eu me identifiquei muito com aquelas mensagens, com aquelas músicas, e aquilo me tocou muito. E aquilo me confortava dentro dessa minha angústia e aflição. Eu comecei, isso foi por um período assim de uma semana, mais ou menos, né? Que eu procurava, toda vez que eu ouvia que ele estava escutando, eu ia para a janela para escutar, para tentar descobrir que rádio era essa. Porque eu queria ouvir, eu estava precisando daquelas palavras, eu estava precisando daquela mensagem que ali era transmitida. Sim, a Rádio Novo Tempo foi ouvida na hora certa e se tornou uma resposta à prece. O período da vida do casal era difícil, as dúvidas eram grandes, mas havia a certeza de que Deus iria atender da melhor forma. No dia que eu orei com muita sinceridade. Eu orei, mas eu estava confiante que aquela mensagem que era passada através da rádio ia depender da minha entrega para Deus. E eu fiz isso. Mas eu fiz em poucas palavras, porque eu também não conseguia conversar com Deus. E eu disse para Ele assim: Senhor, eu não vou conseguir te dizer qual é o tamanho do meu sofrimento, porque Tu sabe o que eu venho passando. Mas eu acredito
no teu poder transformador que eu estou vendo através dessa rádio. E foi daí ali que eu entreguei, né, a minha vida e a da minha família. E eu disse para que, se ele quisesse que essa família continuasse unida, que ele transformasse o meu marido, né? Que, como estava, também para mim ia ser difícil lidar. 2 missionários também oravam. Uma oração que se encaixou perfeitamente com as necessidades da família de Marilete. Naquela época, seu esposo estava decidido a ir embora com uma outra mulher. João e Paulo intercediam a Deus durante uma semana especial em sua igreja. As orações se encontraram. Eliton também sentiu a diferença em sua vida. Considera que agora formam uma nova família ao lado de Deus. Sabe como ele se sente agora? Bem mais feliz, né? Outra família. Principalmente a minha esposa. Bem diferente. Muito mais feliz. Realmente agora é uma família, né? Porque a base de tudo é a família. E enquanto essa família estiver unida, nada. Ninguém a destrói. O pequeno Mateus, desbravador e cantor de coral, resume a felicidade da família, que agora está envolvida com as coisas de Deus. A minha família lá mudou muito. Eles brigavam muito antes. E hoje? Hoje eles vivem com Deus. Ele transformou a nossa família. Que lâmina poderosa é essa que se chama oração. Não existe família que não possa ser restaurada, levantada, salva pelo poder da oração. Essa é a primeira lâmina. A segunda lâmina, ela se chama a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Me ajudem? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Ela não apenas serve como recurso de defesa, também é a espada do Espírito de Deus. Veja esse pensamento de Ellen White. A energia criadora que trouxe a existência os mundos está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Aceita voluntariamente, recebida na alma, traz consigo a vida do ser infinito, transforma a natureza, restaurando a imagem de quê? De Deus. Olha esse outro pensamento. A Bíblia toda é uma revelação da glória de Deus em Cristo. Recebida, crida e obedecida, ela é o grande instrumento na transformação do quê? Do caráter. Essa é a segunda lâmina. Coloque a oração na tua vida, no teu casamento. Coloque a oração na tua casa. Coloque a palavra de Deus no teu casamento, na tua família, e gerações serão abençoadas. Eu quero apenas mostrar para vocês isso aqui que é bem interessante, aí termino. Veja isso aqui. Jonathan Edwards nasceu nos Estados Unidos em 1703. Era estudioso da Bíblia. 200 anos após a sua morte, sua posteridade constava de 3 senadores, 15 presidentes de universidade, 10 missionários, 60 grandes escritores, 30 juízes de tribunais, 60 médicos, 75 oficiais de exército e marinha e um vice-presidente da República. Então, o Jonatas, o que ele era? Um estudioso do quê? Da Bíblia. Max Jude nasceu em 1720, 17 anos mais novo. Ele jamais quis saber de ler a Bíblia. Era bem conhecido nas boates, bares e cassinos como viciado e hábil malandro. 200 anos depois, sua descendência classificava assim: 310 estiveram em hospício, 440 eram portadores de doenças infecciosas, 7 suicidaram-se, 60 encarcerados e 130 pessoas com fichas policiais. A palavra de Deus faz ou não a diferença? Quer abençoar a tua família?
quer abençoar as gerações que virão, os teus filhos e os que virão depois. Ensina esse filho a amar a palavra. Coloca a palavra na tua casa e você vai ter uma lâmina de segurança poderosa. Quantos nesta manhã querem reafirmar seu compromisso com a oração e com a Bíblia? E querem dizer para Deus: Senhor, eu quero ter oração mais constante na minha casa, na minha vida. Quero ter a palavra na minha casa, na minha vida. Então coloque-se em pé, vamos fazer uma oração. Grande Deus, te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos porque existem lâminas de blindagem, lâminas poderosas. Existem dois inimigos: o mundo com seu sistema de valores é uma ameaça constante e permanente às nossas famílias. O diabo também é o grande inimigo. Mas te louvamos, Senhor, porque temos a oração, este recurso que nos conecta com o céu e possibilita ao céu entrar em ação profunda e tremenda em favor nosso nessa guerra. Te agradecemos pela palavra de Deus. Ensina-nos a amar a oração, a fazer de nossa família uma família de oração. Ensina-nos a amar a tua palavra e a fazer da palavra o grande escudo de proteção de nossa vida. É nosso pedido, no nome de Jesus. Amém.